meus engenheiros e minhas engenheiras? Tudo beleza? Monstro na área! Vamos continuar as nossas aulas de cálculo diferencial e integral 2, beleza? Na aula passada, tivemos aí nas nossas mãos a nossa antiderivada ou a primitiva de uma função, certo? Hoje vamos começar a falar sobre a integral, ok? Que tem ligação direta com a primitiva, com a antiderivada. Mas para que nós possamos entender a integral conceitualmente falando, vamos primeiro para uma abordagem geométrica, beleza? Então é aquele momento em que você arregala o olhão, beleza? E vamos comigo para o quadro. Preste bem atenção, gruda o olhão aqui comigo, ó. Vocês estão vendo aqui do meu lado uma curva f de x e a área delimitada entre a curva e o eixo x, ela está sendo segmentada em retângulos, beleza? Só que você nota que esses retângulos, ele tem um espaçamento, às vezes uma falta, às vezes uma sobra em determinados momentos. Então o que é que acontece? A área de cada retângulo desse vai ser a base do retângulo, ΔX, multiplicado pela altura do retângulo, que vai ser o meu f de xi. Por que f de xi, Lucas? Porque o xi vai depender da posição do x. Pode ser um x1, se for a área 1, um x2, se for a área 2, um x3, se for a área 3, até um xn, se for a área n. Já o meu ΔX, a minha base, é sempre o mesmo, porque eu estou segmentando em retângulos de bases iguais. Beleza? Então, a área aproximada entre a minha curva e o eixo x vai ser o somatório dessas áreas, as áreas dos retângulos, onde cada retângulo tem como área f de xi vezes ΔX. Belezinha? Agora, preste atenção aqui nessa segunda tela e vamos imaginar que eu estou pegando esses retângulos e reduzindo o ΔX, beleza? Então, quando o ΔX for cada vez menor, beleza? Eu aumento a quantidade de retângulos, diminuo o meu ΔX ao ponto que esse ΔX vai ser muito pequeno, mas tão pequeno que vai ser desprezível, e aí a área entre a curva f de x e o eixo x vai ser realmente toda essa área que está delimitada, sem excessos e sem falta, beleza? Daí a minha área vai ser o limite, quando n tende ao infinito, né? A quantidade de retângulos vai para o infinito, do somatório de f de xi vezes ΔX, f de xi a altura, ΔX a base, quando o i vai de 1 até infinito, beleza? Sendo assim, denominamos a integral definida em um intervalo AB como sendo a integral de A a B de f de x dx, esse símbolo, esse S esticado, tá? Que vem de soma, né? Que é a soma de Riemann, a soma dos retângulos, beleza? Vai ser o limite, quando n vai para o infinito, do somatório de f de xi vezes ΔX, quando o i varia de 1 até infinito. Ou seja, a área da figura é exatamente o módulo da minha integral. Só que a área da figura só vai ser o módulo da minha integral quando o f de x for totalmente positivo para todo x dentro do meu intervalo, ou o f de x ele for completamente negativo para todo x pertencente ao intervalo. Ou o meu gráfico vai estar todo na parte de cima, ou o gráfico vai estar todo na parte de baixo.
Mas por que, Lucas? Dá uma olhada nessa tela aqui agora, ó. Nós estamos vendo aqui um gráfico onde parte da área está acima e parte da área vai estar abaixo. O que é que acontece? Se a integral é o meu somatório, beleza? Ali é o somatório, não é a área. A integral é o somatório. Quando você fizer o somatório na parte superior, a sua integral vai ser positiva. Quando você fizer o somatório na parte inferior, de K até B, a integral vai ser negativa. Se você soma essas integrais diretamente, a parte positiva e a parte negativa, parte dessa soma, ela vai se anular. Beleza? Porque uma integral vai ser positiva, a outra integral vai ser negativa. Então não dá para a gente tirar aqui a área direto entre A e B. Uma vez que a minha curva, ela mudou de sinal, ela passou pelo eixo X e houve aí uma mudança de sinal. Ok? Então nesse caso, para encontrar a área, eu tenho que calcular a integral da parte superior, certo? De A até K, e somo com o módulo da integral da parte inferior, beleza? Que vai de K até B, ok? Então tem que ter muito cuidado, porque a integral, atenção, ó. A integral, ela não é a área. A integral é a soma. Se os valores forem negativos, a integral vai dar negativa ao sinal dela. Captaram? A integral pode ficar negativa. Então, para que a gente encontre a área, o que é que acontece? Eu tenho que ver quais partes da minha curva está toda acima e quais partes vai estar toda abaixo. Faço separadamente e depois somo os módulos dessas integrais. E daí, para fechar com chave de ouro agora, nós vamos ao teorema fundamental do cálculo. Vocês estão lembrados que lá na abertura eu falei que a integral tinha ligação com a antiderivada. Nós acabamos de ver uma definição geométrica da integral, né? A integral é a soma dos retângulos, ok? Que a área pode ser igual à integral quando você pega a integral dentro de um intervalo estritamente positivo ou dentro de um intervalo estritamente negativo. Agora, de uma forma algébrica, pelo teorema fundamental do cálculo, se você tem uma função f contínua dentro de um intervalo AB, então a sua integral de A até B de f de x dx vai ser fzão de B menos fzão de A. E quem é fzão? Quem é fzão? Destrói, monstro! É a primitiva, beleza? Olha a ligação. A sua integral, o resultado da sua integral é a primitiva, é a antiderivada. Então o meu fzão de x é a antiderivada de fzinho de x, ou seja, fzinho é igual a f' de x, ok? Então o resultado de uma integral nada mais é do que a primitiva daquela função, certo? Então pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de AB de f de x dx é igual a f de B menos f de A, ou uma outra notação, uma outra representação do intervalo é dizer que a integral de AB de f de x dx é fzão de x, que é a minha primitiva, que é a minha antiderivada, e essa barra vai delimitar o intervalo variando de A a B, beleza? Tchau! Então olha só, galera, ficamos por aqui. Foi só uma introdução teórica, tá? Para que nós possamos dar boas-vindas à integral. A partir da próxima aula, o pau quebra! Questões até voar pela janela, certo? E com relação às áreas, né, que nós vimos a definição geométrica, não se preocupa. Nós vamos ter aula somente para cálculo de áreas, tá? Não se preocupa, tudo que nós vimos nessa aula, nessa introdução à integral, quando a integral abriu a porta e pediu passagem e entrou com mais de 1000, nós vamos trabalhar tudo nas próximas aulas, ok? Então foi apenas para nós termos um conhecimento geométrico
do que é integral e um conhecimento algébrico, beleza? Geometricamente, a integral é a soma dos retângulos quando n vai para infinito, ok? Que se tiver todo positivo ou todo negativo, essa soma equivale à minha área. Show de bola? Algebricamente, a minha integral é quem? É a minha primitiva, é a minha derivada. E agora eu abro as portas. Entra a integral. Vem pro papai. Vem pro monstro. Faz a festa. E na próxima aula a gente quebra o pau. Grande abraço, beijo do monstro. Fui!